bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 9 de abril de 2026 e o título é Expectativa. Como diz o ditado, abre aspas, crie jumentos, bodes, galinhas, mas não crie expectativas, fecha aspas. Criar expectativas nos afasta, em muitos casos, da realidade e do presente. Nossa expectativa, muitas vezes, não nos deixa perceber que já recebemos mais do que esperávamos, ou que já temos mais do que precisávamos, e que, talvez, apenas a embalagem esteja em outro formato. Quando criamos expectativas que dependem de condutas alheias, abrimos uma grande possibilidade de sofrermos uma decepção. Afinal, muitas vezes não conseguimos controlar a nós mesmos. Como esperar controlar as atitudes e escolhas de terceiros? O ideal seria focar nos objetivos e trabalhar ativamente para conquistá-los, mantendo-nos atentos a cada movimento e cada passo alcançado, uma vez que usufruir também do trajeto aumenta a beleza do destino. Ter sonhos e projetos é extremamente positivo, mas deixar de viver o presente e aproveitar cada milagre diário, apenas esperando pela vitória no futuro, me parece um grande desperdício. Outro ponto importante é a expectativa com relação à reciprocidade em nossos círculos afetivos. Tantas vezes desejamos a exata correspondência de atitudes e esquecemos que somos indivíduos, com personalidades únicas e peculiares. O amor tem muitas formas. Ele pode ser demonstrado em palavras ou atitudes, e todas elas são válidas e poderosas. Recentemente, assisti a um vídeo em que um psicólogo relatava uma conversa com um paciente, na qual ele reclamava que nunca ouvira um "eu te amo" de sua mãe, que ela era fria e não demonstrava esse sentimento. Em um dado momento, ele relatou que uma noite, ao chegar da faculdade, havia na mesa um prato de escondidinho, sua comida favorita, com um bilhete dizendo, abre aspas, esquenta no micro-ondas, filho, fiz para você, fecha aspas. E seguiu com as queixas. Foi então que o psicólogo fez a seguinte pergunta: quantas vezes sua mãe disse eu te amo e você não ouviu? Tinha um eu te amo na mesa e você não percebeu. O jovem, de repente, entendeu e chorou, pois a vida toda esperou ouvir um eu te amo em um idioma que a mãe não conseguia expressar, e ele foi incapaz de traduzir os inúmeros eu te amo expressados através de gestos de carinho, cuidado e atenção. Ele vivia na expectativa de ouvir a frase e, com isso, deixou de usufruir dos gestos. Um prato favorito preparado com amor é um eu te amo cheio de sabor. Um avisa quando chegar é um eu te amo zelando pela sua segurança. Uma presença silenciosa pode ser um eu te amo em forma de acolhimento, colo e alicerce. E são tantas as formas em que o amor pode se manifestar. Então eu pergunto, quantos eu te amo você deixou de ouvir por não estarem exatamente dentro da expectativa que você criou? Reflita, busque com honestidade as respostas e que elas tragam uma boa dose de consciência. E desejo que possamos apurar nossos sentidos para não mais deixar de ouvir e compreender todos os eu te amo, sejam eles ditos ou demonstrados, pois a mais pura e verdadeira linguagem é o amor. Então vamos lá. Aqui no texto eu deixei, lá no blog, né, eu deixei o link desse vídeo aí que eu cito, e eu vou deixar aqui também, né, na descrição, porque é bem interessante esse vídeo. Aliás, vários vídeos desse perfil aí são bem interessantes de se assistir. E realmente o que ele fala, né, o que ele conta aí, quando ele fala assim, né, havia um eu te amo na mesa e você não ouviu, né, e nem percebeu. Porque muitas vezes, acho que na maioria das vezes,
as pessoas que nos rodeiam, que nos amam, elas estão sempre nos mostrando isso. Só que tantas vezes a gente espera da forma que a gente quer, a gente espera que seja da mesma forma que a gente demonstra. Só que cada um tem o seu jeito, né? E a gente tem que respeitar e, inclusive, se sentir grato também, né? Por esses tantos eu te amo que são praticados, né? Não só ditos. Porque tem gente que fala eu te amo assim até tão muito fácil, mas é aquela coisa da boca para fora, né? Que na verdade as atitudes por trás disso, é lógico que é bom, né? Todo mundo gosta de ouvir, né? Gosta de ouvir elogios, gosta de ouvir um eu te amo, gosta de ouvir as demonstrações, né, de afeto. Mas o mais importante é que elas venham acompanhadas de atitudes, de gestos realmente concretos, que demonstrem verdadeiramente que aquelas palavras têm por trás um sentimento, né? Elas são carregadas de verdade. Porque tem muita gente que simplesmente fala, né? E tanta gente a gente vê aí que é enganada justamente porque entra, né, cai na lábia, né, como se diz, cai nessas lábias. Tem gente que sabe falar, sabe se expressar muito bem, mas é só ali, só discurso vazio de atitude, vazio de intenções verdadeiras, vazios de sentimentos. Então, esse texto traz muito esse olhar, né, para a gente prestar atenção nos gestos que trazem verdadeiramente os sentimentos verdadeiramente, né, mas os sentimentos, né, que estão por trás daquilo, né, que corroboram com aquilo que está sendo dito. Porque a gente nem deve, né, criar expectativas em cima do que a gente espera dos outros. Né? Hoje a gente vive num tempo de inversão aí, né, de valores em todos os aspectos, porque a melhor forma da gente estar em paz é a gente gostar da gente mesmo, né? A gente primeiro esperar buscar a aprovação da gente mesmo, antes de esperar que essa validação venha de fora, né? Porque quando você está bem, quando você está feliz com você mesmo, você vai, esse sentimento se expande e você acaba recebendo, né, o feedback aí das outras pessoas, porque você está transmitindo aquela energia e você vai envolvendo os demais naquela energia positiva, naquela energia boa. Só que hoje as pessoas estão ao contrário, elas estão primeiro, antes de buscar a paz, antes de buscar, né, a completude, a plenitude delas com elas mesmas, elas ficam buscando validação externa. É por isso que a gente vê tanto aí as pessoas enlouquecidas aí, fazendo de tudo nas redes sociais, por exemplo, para ter muitos seguidores, para ter likes, para ter visibilidade, né? Muitos, lógico, que estão vendo também monetização, tá? Mas a gente vê que isso é em tudo. Quantas pessoas desmoronam, né, por conta de uma crítica, né? A pessoa já, nossa, fica arrasada, se preocupa em ser cancelada, e às vezes não é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que expressa o que ela realmente sente, com medo do que os outros vão pensar, com medo de ser desaprovado, com medo de ser cancelado, porque hoje em dia a moda é o cancelamento. Né? Outro dia até estava vendo uma entrevista com um ator famoso de Hollywood que ele falou que ele não é muito inserido no sistema, né? Então a repórter pergunta para ele se ele tem medo de ser cancelado. Aí ele falou, como assim ser cancelado? Quem que pode cancelar você? Ninguém pode te cancelar. Ele fala, não sei, só Deus, né? Que ele é uma pessoa que realmente, apesar de estar naquele meio ali, é uma pessoa que ainda, né, busca, tem fé, espiritualidade, busca algo além da fama e do sucesso, né? Não vê aquilo como o centro da vida. Tem outros valores. Então aí ele fala que você não pode ser cancelado pelos outros. Você, né, se você está bem com você, se você acredita no que você prega, no que você fala, quem que pode te cancelar? Ninguém pode te cancelar. O fato de uma pessoa te criticar, isso é problema dela.
né? Cada um pode falar o que quiser, né? Todo mundo tem direito de falar o que quiser. Agora, se eu vou me ofender com aquilo, não, aí já é uma escolha minha. Se eu acho que aquilo, né, uma coisa sem sentido, sem conteúdo, sem verdade que o outro está dizendo a meu respeito, eu não vou. Aquilo não vai me abalar. Lógico, né? A gente vê aí casos em que há assim, acusações falsas que levam a consequências graves, a processos, a consequências fora dali só da crítica, né, da opinião. Aí, lógico que nisso há ali também uma injustiça e que deve ser combatida. A gente vê muito aí quando muita gente sendo aí no caso cancelada, mas não é só cancelada, né? Tem sofrendo consequências por conta de falsas acusações, o que é diferente. Isso tem que ser combatido. Agora, uma opinião de uma pessoa a seu respeito que não vai trazer nenhuma consequência para sua vida e que para você não faz o menor sentido, é o caso de ignorar mesmo, né? E aí que entra essa coisa, a gente não ter a expectativa de que o nosso valor venha de fora, que as pessoas fiquem validando o que a gente o que a gente quer ser, o que a gente pensa. Né? Por isso que aí quando eu falo que a gente tem vivido aí tempos insanos, a gente vê, por exemplo, algumas inversões aí, alguns absurdos, né, umas insanidades acontecendo, e as pessoas se achando no direito de cobrar de todos que validem a escolha dela, para a vida dela. Vou citar aqui um exemplo dos mais absurdos que a gente tem visto aí, que graças a Deus parece que deu uma amenizada disso, né? Que teve aquela onda dos Terians, que eram as pessoas que se identificavam como animais. Então, por exemplo, a pessoa se identifica como cachorro. E aí também ela quer se identificar, ela quer viver, apesar que assim, ele se identificava, mas eu nunca vi cachorro ficar gravando vídeo em celular, né? É uma nova raça de cachorro, essa daí, né? Ou formiga, ou lobo, né? Porque tinham vários animais, né? Cabrito, carneiro. Nenhum deles eu vi ficar usando celular em rede social e cobrando as pessoas, né? De que querendo convencer as pessoas do que eles são, né? Os animais vivem a vida deles e tá tudo certo. Então, mas se a pessoa falar, eu me identifico como cachorro, tá bom. Ah, você oferece uma raçãozinha lá para ele, beleza. Mas o problema é essas pessoas quererem que você as veja do jeito que elas se veem. Você não pode exigir de uma pessoa, primeiro que aquilo não é uma realidade. Né? A pessoa quer se identificar, tudo bem, é um problema dela, é uma escolha dela, é a vida dela. Agora, o que ela não pode é forçar as pessoas a olharem para ela e falar: ah, eu estou vendo um cachorro, ah, eu estou vendo um cabrito. Não, a gente não está vendo. Aquela é a visão de mundo dela e que é diferente dos demais. E realmente é uma coisa assim, é uma fantasia, é uma coisa fora da realidade. E ela não pode exigir que as pessoas vivam de uma forma distorcida só porque ela vê o mundo assim. Ela não pode exigir isso dos demais. Né? Então, essa é uma questão que vem se desenvolvendo. Né? Então, assim, essas pessoas vivem na expectativa de que o mundo apoie as suas escolhas. E não vai apoiar. Só que isso tem sido cansativo porque eles pensam dessa forma, eles querem, eles cobram que o mundo as veja da forma que elas escolheram viver e que não que aceitar, a gente aceita, né? Desde que não interfira, que ele viva lá a vida dele do jeito que ele quer, da forma que ele escolheu, mas não pode, isso não pode interferir nas escolhas alheias. Assim como a gente tem que respeitar a escolha dele de se identificar como um cachorro, ele tem que, essa pessoa também tem que entender que a vida dos outros é diferente, que os outros não se identificam se identificam como seres humanos e tudo bem, que estão muito mais dentro da realidade, né? Mas cada um, né, com o seu cada um. Então, e o que está faltando é essa falta de respeito
Porque a partir do momento que, tudo bem, eu aceito, você quer viver assim, você vive, mas eu não vou participar dessa ilusão, assim, não vou te perceber da forma como você se percebe, a minha visão é outra, e eu não vou mentir para satisfazer, né, a, a, o desejo daquela pessoa, né, ou sei lá, o problema que levou essa pessoa a fazer essa escolha. Aí você, normalmente, as pessoas que estão mais dentro da realidade, que estão ali lidando com fatos, são as que são mais criticadas, aí xingadas de todos aqueles fóbicos possíveis, né? Não sei o que seria aí, teriam fóbicos, sei lá. Porque elas simplesmente elas querem viver a realidade delas da forma que elas entendem o mundo. Elas não querem enxergar da forma que o outro escolheu, né? E respeito. Respeito é importante, a gente tem que respeitar, mas tem que traçar o limite, né? Eu respeito a tua forma de escolher e de viver a sua vida, mas você também tem que respeitar a minha. E não está tendo essa reciprocidade. E é por isso que o mundo está nessa coisa caótica, né? A ponto de a gente ver aí tantas distorções, até casos de, por exemplo, é insano um adulto querer, e tem casos assim, não vi no Brasil, mas tem alguns conteúdos que eu acompanho que traz esses relatos, por exemplo, na Inglaterra, parece que tem ou nos Estados Unidos, alguns casos de que adultos se identificam como crianças, e aí eles querem frequentar os espaços que não pertencem a eles. E aí, quem está percebendo essa caminhada dessa janela de Overton aí, sabe para onde isso quer levar. Que a gente não pode nem falar a respeito, porque isso daí está tão entranhado no sistema que, infelizmente, às vezes a gente falar, observar as coisas que estão acontecendo e aonde isso pode chegar, tem sido proibido, censurado. Então a gente não pode nem dar nome aos bois, né? Mas se a gente observar, a gente vai vendo aonde que isso vai chegar. Que se você pode ser qualquer coisa, tudo acaba sendo permitido, né? Se você pode se identificar com o que você quiser e todo mundo tem que aceitar, vai chegar num ponto, que é o que eles pretendem, e que tudo é permitido. Até as coisas mais abjetas, porque você não pode criticar, porque aquilo é como a pessoa se sente. E o como a gente se sente nem sempre é o que a gente é. O fato de você querer se identificar com uma coisa não vai fazer aquilo se tornar realidade. E é isso que as pessoas não estão entendendo mais. Né? Então, isso acaba tendo a ver com essa questão da expectativa, porque essas pessoas criam as ilusões delas, mas jogam essa expectativa de que os outros têm que corroborar, têm que dar suporte, dar apoio. E as nossas escolhas, as consequências, né, e os resultados, eles são muito particulares, eles são nossos. Né? O que eu escolho, eu vou arcar com as consequências. O que eu planto é o que eu vou colher. E se eu planto coisas boas, se eu jogo boas sementes, eu vou colher boas sementes, vou ter uma boa colheita. E isso vai justamente também acabar afetando e trazendo pessoas que estejam nessa mesma sintonia. Né? Então, assim, isso em todos os setores. Né? Até mesmo na questão da espiritualidade, por exemplo. Eu tenho as coisas que eu acredito e que outras pessoas não acreditam. Eu não posso querer forçar, né? Ficar querendo que as pessoas validem o que eu acredito. E isso é uma coisa muito particular minha. As pessoas que estão nessa sintonia vão chegando e vão agregando. E quem não está vai seguir o caminho que escolheu. Cada um vai seguir o caminho que escolheu e vai acabar sintonizando com quem esteja nessa mesma linha, né? Na mesma linha de pensamento, na mesma visão de mundo.
Agora, o que a gente não pode é deixar de fazer as nossas escolhas porque está esperando que os outros nos validem. Né? E mesmo assim, deixar de viver, que uma coisa que acontece muitas vezes, as pessoas deixam de viver o momento presente porque estão esperando por coisas que podem acontecer. Porque assim, o futuro a gente não sabe. Né? A gente tem projetos, a gente tem planos, a gente trabalha pelas coisas que a gente quer conquistar. Mas a gente não tem a certeza de que aquilo vai acontecer. A gente não tem a certeza nem do dia de amanhã. Então a gente não pode deixar de fazer o que é importante hoje, esperando que as coisas do futuro é que vão trazer a felicidade, o que a gente deseja. E tem gente que fica botando assim a felicidade, principalmente, né, a paz, colocando a expectativa do que pode acontecer. Então, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa própria. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver um carro. Só vou ser feliz o dia que eu tiver um diploma. E acaba deixando de viver o trajeto, né, o caminho. Né? A gente vai buscando esses destinos, mas a gente tem que curtir a viagem. Né? Que aí o destino fica mais quando a gente conquista, isso fica muito mais prazeroso, tem muito mais valor. Então é importante que a gente viva o momento presente, até mesmo na questão espiritual, né? Tanto se fala na transição planetária, né? No plano divino, que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Só que tem gente que estagnou a vida e fica esperando que a nova era de luz chegue e não faz nada. Fica só esperando, fica só esperando. Fica ali, eu vou ficar aqui sem fazer nada, só meditando para não cair minha vibração, esperando chegar a era de luz. Não vai, não é assim que funciona, até porque a gente faz parte do processo. Então a gente tem que viver o momento presente. Você não pode se isolar, deixar de viver com as pessoas, até porque tem pessoas do nosso meio que não pensam como a gente. E isso eu já falei num outro texto. A gente tem que aprender justamente a conviver. Né? Fala-se tanto em diversidade, né? E muitos, e justamente aqueles que mais falam em diversidade são os que menos aceitam a diversidade, são aqueles que menos aceitam as opiniões diferentes, que são cruéis com as pessoas que pensam diferentes. Quantas dessas pessoas que falam de coisas que os outros discordam, e normalmente essa galerinha aí do amor que faz os comentários mais horríveis, assim, porque eles não atacam o argumento, eles atacam a pessoa, eles tentam humilhar a pessoa, desumanizar a pessoa, e a gente tem visto isso acontecer com muita frequência aí, né, constantemente aí a gente vê as pessoas, muitos aí que às vezes mudam de opinião, né, saem, descobrem as narrativas e acabam mudando de opinião, nossa, eles são atacados de uma forma cruel aí, por aqueles que antes, né, idolatravam, e justamente eles atacam da forma que eles dizem que são atacados, mas normalmente é aquele acuse-os do que você é. Então, essas narrativas mostram justamente que não tem nada de verdade por trás, né? Que é só narrativa, que é só ideologia. E é para isso. E a gente, quando a gente está muito fortalecido nos nossos valores e nos nossos princípios, a gente consegue se manter firme e esperar menos de fora e valorizar mais o que vem de dentro da gente, né? Menos o que vem de fora. É lógico que elogios, carinho, afeto, valorização dos nossos atitudes, né, das coisas que a gente faz, é muito bom, lógico, e a gente também tem que oferecer isso, né, para os outros também, mas não esperar, tem que ser algo que seja espontâneo, né, que as pessoas que reconheçam
o nosso valor, que seja espontâneo, não seja uma coisa cobrada, aquela coisa que você está esperando, você colocou a expectativa ali, não. Ah, como eu sou legal com a pessoa, como eu elogio, como eu sou carinhosa, eu acho que ela tem que ser igual para mim. E às vezes cada um tem sua forma de demonstrar, como fala, né, o psicólogo aí no texto. Muitas vezes é em gestos. Tem gente que não tem facilidade de verbalizar as coisas, mas é muito bom em demonstrar com atitudes. Então é isso que a gente deve valorizar, realmente. É a verdadeira linguagem do amor, que ela pode se manifestar de várias formas. E a gente tem que estar atento para entender e aprender a traduzir essa linguagem do amor, que está aí o tempo todo, né, no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe, né, os tantos eu te amo que nos dizem e que a gente deixa passar, né, passa batido e às vezes ainda não valoriza, né, como o rapaz, ele falava que a mãe dele não falava, ela sempre falou, só ele que não ouviu, né? Então, vamos aí aprender a ouvir a linguagem do amor, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.